Amém. Bom, mais uma vez nós podemos estar aqui. Nós não podemos louvar Deus e aprender mais a sua palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, é em nome de Jesus, teu filho amado, eu quero te agradecer, Senhor, por o Senhor ter nos trazido até aqui. Pois viemos aqui hoje, ó Deus, mais uma vez com um propósito esse, ó Deus, de engrandecer teu nome através de louvores e aprender mais, Pai, da tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por até aqui, Pai, Senhor, ter nos sustentado, ter nos guardado, ter nos livrado, Pai, de todo mal. Pois se estamos aqui nesse momento vivos e respirando, é porque até aqui, Pai, Senhor, tem estado conosco. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar encorajando e animando para cada um de nós, para que nós possamos permanecer, Pai, nos teus caminhos. Pois precisamos de Ti, ó Deus, precisamos de Ti, Senhor Jesus, e do Espírito Santo, que habita nossas vidas, para que nós possamos continuar, Pai, nos teus caminhos, fazendo a tua vontade. Senhor, entrega nossas vidas, Pai, nesse momento. Entrega a tua igreja, Pai, aonde ela estiver, qualquer parte do mundo. Sempre conosco, nos ajuda. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, estar ao Teu lado, Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em Sua formosura, és incomparável, maravilhoso em Sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há
outro Deus além do Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há, não há. Deus como o Senhor, não há, não há. Deus como o Senhor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, ele vai brilhar, resplandecer, o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem para brilhar, resplandecer, o meu primeiro amor. Vem para brilhar, resplandecer, o meu primeiro amor. Boa noite, amado igreja. Boa noite, irmão. Os irmãos tiveram o privilégio de escolher o livro de 1 Tessalonicenses. Mas onde é que começa a igreja de Tessalonicenses? Quero, como é que diz o pessoal, o feedback, né? Onde é que começa a igreja de Tessalonicenses? Vamos abrir a nossa Bíblia também no livro de Atos, para ver o início dessa igreja, capítulo 17. Todo o trabalho do Senhor, irmão, todo o trabalho do Senhor, no primeiro século, quando Deus, através de cada um de nós, colocando assim os apóstolos, né? Ficaram como sendo realmente o porta-voz da palavra de Deus, no primeiro século. Quando ia estabelecer sempre um trabalho, sempre havia atrito, havia ciúme, havia perseguição, e ao ponto de querer matar aqueles homens. Mas a igreja do Senhor, ela prevaleceu, que aquilo que vê que o apóstolo Paulo, como sendo aquele que Jesus, ele falou sobre aquela semente, uma caiu à beira do caminho, veio Satanás, tirou a palavra, o outro caiu em solo pedregoso,
ficou muito alegre, mas o que aconteceu logo se passou, quando veio a provação, né, a planta secou e morreu. Veio também a que caiu no meio dos espinhos, que cresceu junto com as preocupações do mundo, e foi sufocada a palavra. Mas vimos aqui na pessoa de Paulo, aquele que recebeu a palavra e produziu 60, né? 10, 60 e 100 por um. Então nós vemos esse apóstolo escolhido por Deus, sendo esse 100 por 1. E aqui no capítulo 17 a gente vê aqui a situação de Paulo, Silas e Timóteo, logo no início. Capítulo 17, versículo 1. Tendo passado por a Filipos e a Polônia, chegaram também a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurado e por 3 sábados arrazoavam com eles acerca das Escrituras, expondo que demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: é o Cristo Jesus, eu vos anuncio. Então a gente vê que Paulo, ele procurava aquele canto que as pessoas já estavam buscando Deus. Uma coisa muito boa que a gente pode aprender aqui é tirar um dia na semana, né? Já que a gente, né, quer dia por dia estar andando no caminho do Senhor, dia por dia, vamos fazer uma visita constante, né? Numa Assembleia de Deus, numa batista, numa igreja, perto da nossa casa. E lá no momento que der oportunidade, a gente pode razoar, né? Falar alguma coisa sobre a verdade, né, que está oculta. Então Paulo, ele tinha, né, na visão dele de missão, procurar esse local, né? Paulo, segundo o costume, foi procurado por 3 sábados, arrazoaram com ele acerca das Escrituras, expondo e demonstrando seu Cristo ressuscitado, esse que ele realmente pregava. Olha o que aconteceu. Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão. Olha só, a igreja começou grande, começou com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O judeu, porém, movido de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre as malandragens, né, ajuntando-se a uma turma, alvoroçou a cidade e, ao saudando casa de Gesso, procurou trazê-lo para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastaram Gesso e alguns irmãos perante a autoridade, chamando estes que têm transtornado o mundo, chegando também até aqui. E os quais Gesso hospedou, e todos têm procedido contra o decreto de César, afirmando ser Jesus o rei. Então eles fizeram tipo uma contenda, porque o que aconteceu? Foi convertido muita gente naquele local. Eles pararam também muitas mulheres, né, de posição. Contudo, soltaram Gesso e os demais, após terem recebido dele essa estipulada, né, essa confiança estipulada. Então, o que aconteceu? Né?
Paulo ele passou, porque lá, irmão, de acordo com o que a gente leu, 3 sábados, né? Praticamente quase fechando o mês. Mas foi 3 sábados, né? Explicando. E o que aconteceu? Muita gente se converteu. Mas alguns judeus rejeitaram, né, a pregação de Paulo, né, e perseguiram um daqueles que estava acomodando lá Paulo, né, que recebeu Paulo da sua casa. Lá eles, né, procuraram, né, prender a Paulo, mas não acharam mais Paulo. E disseram uma coisa bem importante: esses daí que estão enchendo o mundo chegaram também aqui. Então nós vimos aqui uma coisa muito boa que Paulo ele costumava fazer. Era, né, ganhar a oportunidade. E a gente vê isso também no capítulo 17, lá quando ele chega lá na cidade de Éfeso, que vê todo aquele tipo de adoração na cidade de Éfeso, né? Todo tipo de adoração, ele fica calado e vai lá para o canto onde muitas pessoas, né, tinham aquele discurso por novidade. E ali o pessoal ia, e Paulo também apresentou Jesus, né, aos filósofos. Né? Ele se fez fraco, né, com aqueles filósofos. Ele chegou dizendo com humildade, né, vejo que vocês são muito religiosos. Entrou na mente deles e lá, né, falou sobre Jesus. Aí foi os gregos aí. Aí foi com os gregos. Foi com os gregos, né? Com os filósofos. Então vamos para a carta aqui, a carta de Tessalonicenses. Tem alguma pergunta aí? Né? Então nós podemos fazer essa visita nas denominações, assim, mais ou menos passar um mês, né? 3 homens daqui, né? Em uma denominação mais ou menos vizinha, e lá, né, dissimuladamente entrar no Deus dele e mostrar a verdade, né? Já que os malfeitores entram no nosso meio e também faz dele. Então podemos trabalhar dessa maneira. E Paulo ele fazia isso. Vamos para o capítulo 1. Eu quero aí, eu já estou cansado. Vou pedir aos irmãos aí para ler do versículo 2 em diante. Eu vou ler o versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros. Então a gente vê que Paulo ele faz a saudação àquela igreja, dizendo uma igreja que estava onde? Em Deus. Né? Uma igreja que estava em Deus e também na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí ele dá a graça e a paz àqueles irmãos. Versículo 2 em diante, quem pode ler até o versículo 5. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que fomos entregues em vós, por amor de vós. Exatamente. Então vamos aqui no primeiro ponto. Né? Paulo ele faz essa igreja, também ela é estabelecida na segunda viagem dele, né? Segundo os estudiosos, né?
gente não pode nem acreditar, nem desacreditar. Ela começou no ano 50, né? No ano 50, né, no ano 50, depois de Jesus. Então a gente vê aqui que Paulo, ele tinha uma preocupação, né? Ele sempre, damos sempre graças a Deus por vós, né? Mencionando, né, em nossas orações. A preocupação de Paulo, né? Ele procurava sempre estar em comunhão com Deus e colocando aquela igreja sempre no colo do Senhor. Porque a gente vê aqui que o trabalho, né, ele tem um cabeça. A gente, por exemplo, no sábado que a gente estudou, lá no El, nós vimos que o Demias, né, ele ficou sabendo da notícia que aconteceu e ficou triste e passou bem 3 dias, não foi? Em oração, né, e pediu, né, ajuda a Deus. E quando chegou o rei olhou para ele e perguntou o que tem, né? Aí ele falou, né? E a gente vê que Timóteo, ele foi nessa igreja e trouxe a situação dos irmãos, o que estava acontecendo na vida dos irmãos. Né? Aqueles irmãos, eles não estacionaram no que Paulo ele chegou a pregar para aquela igreja. Mas essa igreja se tornou também um grande modelo, né? Naquele tempo, para Paulo e também, né, para nós aqui, né, aqui do Castelão, do Barroso, né? Então, essa igreja ela serve como modelo, porque ela não estacionou a sua fé. Juntamente com a fé, ela propagava, né, ela espalhava o que tinha realmente aprendido. Aí ele diz aqui no versículo 3, recordando diante do nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé e da abnegação, né, do vosso amor e da vossa firmeza e da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o vosso evangelho não chegou até vós tão somente com palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito, nos tornaste imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê aqui que era uma igreja que procurava não só imitar Paulo, mas imitar o cabeça, né? Então, era uma igreja que estava prosperando nessa situação. Depois a gente vai ver que essa igreja, ela não ficou só no local, elas foram para toda a Caia, saiu espalhando lá a novidade. Por exemplo, o nosso trabalho aqui é como formiguinha, certo? Formiguinha. Hoje nós vamos usar mais ou menos 3 localidades, né? Que a gente, até 4, né? 4 localidades que a gente está se movendo, ajudando. E esse é o trabalho, né, de cada um de nós. Vamos aqui no versículo 6 e 7, quem pode ver? E vós foste feitos nossos imitadores do Senhor e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis,
na Macedônia e Acácia. Viu aí? Vamos ler com calma essas palavras. É palavra pesada. Né? É a alegria que Paulo estava sentindo. Né? O que estava acontecendo? Com efeito, vós tornaste imitadores nossos. Imitadores nossos. E do Senhor. E tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, né, o acontecimento que eu falei no início lá, houve tribulação, e aquela multidão que creram, né, eles deram ouvido ao que realmente Paulo deixou pregado lá. Aí o que aconteceu? Muita tribulação e com alegria do Espírito, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia. Certo? Modelo para todos os crentes da Macedônia. Então é uma importância muito grande a gente ter esse caráter. Muitos hoje estão cultuando só naquele domingo, né? E achando que aquilo que está fazendo está realmente, Deus está no meio da vida dele. A gente vê igrejas hoje que, para segurar o povo, faz um teatro, faz ensinação, traz pessoas e aí às vezes o que estão fazendo? Estão botando um instrumento de música, estão fazendo essas coisas para atrair o povo. E aqui, essas pessoas foram convertidas, eles saíram do pecado e vieram para Deus com a pregação da palavra, com a verdade, com aquilo que realmente nós estamos precisando, cada um de nós. Então ele fala, né? Versículo 7, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Versículo 8, porque de vós repercutiu, olha que coisa linda, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos a necessidade de acrescentar coisa alguma. Veja isso aí. O que dá para explicar aí, irmão? Tem que me explicar esse versículo 8. Por favor. Eles entenderam tão bem que eles tomaram a iniciativa de começar a divulgar a palavra do Senhor através daqueles irmãos locais. E assim tem que acontecer, a palavra tem que soar tanto naqueles irmãos que estão espalhados, indo de cidade em cidade, de local em local, como tem que vir dos locais. Sem ter uma dependência total daqueles que eles receberam. Foi assim que Jesus fez. Ele veio, ministrou, elaborou. Em 3 anos ele capacitou os discípulos. E quando ele se ausentou, os discípulos não estavam preparados. Mas deles soou a palavra. Então assim, e nós temos que soar a palavra. Uma vez o irmão americano disse para os irmãos, irmão, aqui na pessoa me ajuda, não tem homem, não tem recurso. Ele falou assim, você tem uma vida, você está com saúde, você pode ir e voltar, o que é que você quer mais? Disse que falou isso aí para o irmão, porque realmente é assim que acontece. O irmão disse, esse irmão foi muito agressivo, né? Realmente, isso aí que Aldo falou, né? Porque de vós, do meio de vocês, repercutiu. A palavra, ela, né,
ficou sonora, ela foi mais evidente, Se espalhou. se repercutiu, ela foi. Então, é interessante ver isso aí, porque, irmão, aonde nós estamos, seja consertando moto, seja ensinando a peãozada, seja trabalhando no meu lar, seja fazendo uma costura, qualquer coisa assim, bordando, a gente pode repercutir, se lembrar daquele que nos tirou das trevas para a luz e começar realmente a estar falando, né, da vontade de Deus para homens realmente ruins e pecadores e mortos espirituais. Então a gente via que eles, no meio deles, repercutiu, saiu a palavra, né? Quando eles divulgaram a vossa fé. Eles divulgaram a fé deles. Então, se a gente não acredita, como a gente não acreditamos, a gente não divulga. Tem aí um versículo, parece que é 2 Coríntios. Espero que esteja nesse livro. Capítulo 4, Léo. Leia o versículo 12 e 12 e 13. Diz assim: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós temos também, por isso também falamos. Olha só o que ele diz aqui no apóstolo Paulo. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quer dizer, operava a morte, por quê? Porque quando aqueles irmãos abriam a boca para falar de Jesus, era o quê? Era pedir para morrer. Era realmente pedir para morrer. E aí o que ele fala no restante do versículo? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Então, a nossa crença, irmão, ela tem que ter a obra. E qual é a obra? Aqui, falar, divulgar. Essa carta ela é muito importante porque ela, em todo o final da carta, em todo o final de cada capítulo, ela vai dar uma esperança para aqueles irmãos que Jesus está chegando. É por isso que essa igreja, ela acreditava que Jesus, a qualquer momento, podia vir. E nós, pelo tempo que passou, nós perdemos essa esperança de Jesus, no abrir e fechar do olho, no ressoar da última trombeta, né, nos tirar daqui. Versículo 9 e 10, para a gente terminar esse capítulo hoje. Quem pode ler? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Conduzidos vos converteis a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar nos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Exatamente. Deixa aqui uma palhinha que Jesus, né, ele vai nos livrar da ira vindoura. Então, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram
que a repercussão teve em nosso ingresso, no vosso meio. Como deixasse os ídolos e vos tornaste, converteste a Deus para servir o Deus vivo. Então a gente vê que aqueles irmãos eram pessoas totalmente voltadas aos demônios. Né? A gente pode falar isso com liberdade aqui. Aos ídolos. Por exemplo, Paulo ele cita que atrás do demônio, atrás do ídolo, tem uma entidade lá, tem um demônio para realizar tudo o que você quer para a sua matéria, para a sua carne. Para quê? Para lhe deixar acreditando que você está sendo abençoado por Deus. Então, no meio daqueles irmãos, eles deixaram a idolatria, deixaram os velhos deuses e se converteram ao Deus Criador, ao Deus vivo. E além disso, não só vivo, mas verdadeiro. E Deus, ele é Espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então a gente vê que esses irmãos estavam verdadeiramente adorando a Deus. A nossa adoração aqui no domingo é o início da nossa adoração para a semana. Então, se nós queremos ser comportados no momento que Deus ele vier, a gente tem que guardar firme a confissão da nossa fé. E a confissão da nossa fé é abrir um espaço você para o Jesus. Abrir um espaço você diz, isso aí é pecado. Eu tenho uma chefe, ela está indo para esse portal ainda. E eu digo, olha, história, eu estou muito perturbada, não sei o quê. Eu perdi meu celular, no carro. E esse celular, realmente o celular do ser humano hoje está a vida daquela pessoa. Mas, agradeça a Deus que você perdeu só o celular. Porque você está saindo do mundo aí, e você brinca, e você não sabe o que tem lá fora. Ali tem uma segurança, lhe protegendo para você ficar lá, pular, se divertir. Mas quando você sai, ali está cheio de coisa que não presta. Então você tem sorte, e peça a Deus aí que Ele lhe liberte. Aí ela disse, mas eu estou muito perturbado. Eu disse, mas Deus ele vai fazer as coisas acontecerem. Então, palavras duras ali, meio do banco, sabe? Resolve a situação. Aquela pessoa, ela vai ter um pouco ali de receio com você. Ou se não, ela, no momento da promoção, ela diz, ali é um canal de buscar tudo. Então, a gente tem que fazer com esse trabalho. Mas por quê? Vamos lá, versículo 10. E para aguardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Então, o que a gente aprende com essa carta? O que a gente aprende aqui com essa carta? Capítulo 1, Timóteo, ele dá a notícia a Paulo como aquela igreja realmente se converteu verdadeiramente. Está aberto aí a algumas explicações. Como é que a gente pode tirar lição? Vou perguntar de novo. Só vou sair daqui hoje com essa. Como é que a gente pode tirar lição dessa igreja e do próprio Paulo, para a nossa vida aqui no Barroso, no Jardim, onde a gente estiver. Sabe, a gente sempre pergunta para o professor Yates, lá ele questiona um pouco de Tessalônica, porque ele fala lá na frente que em Tiberé,
Foi mais novo do que essa mãe. Realmente ele fala isso, né? O que Jesus é isso, às vezes a gente não vai estar bem no momento. Mas não podemos parar, não se mal. Porque lá na frente, eles recebido esse alerta porque a carta soou. Uma vez se sentir a paz, ela veio questionar nós, dizer que não estamos voando, né? Aí, e que os pés ainda mais, como eu falo assim, mais nobre, é como se ele deixar a luz dessa lâmpada De lado. de lado. Mas eles não, os irmãos dessa lâmpada não pegaram isso para ter um discípulo para abandonar o evangelho. E nem progredir. Eu acredito que na que está relatando, de alguma maneira se já encontraram. Chegou um tempo que eles progrediram, e o pouco que eles não examinaram, não foram tão bem no começo, mas lá na frente eles começaram a dar um bom testemunho, no caso de Marcos. Quando o Paulo não quer Marcos, não é porque ele está com birra com o Barnabé, né? Não, o outro, né? É porque o lá de Paulo, mas ele estava ali, bem, vamos dizer assim. Já o Barnabé tinha olhado, não é problema. Mas lá na frente, Marcos, ele não tomou de ocasião daquele grande apóstolo agora, ser apóstolo da China. Marcos não tomou aquilo para retroceder. Pelo contrário, ele cresceu, porque lá na frente do próprio Paulo, convida Marcos. Manda também Marcos. E agora ele me segue. Isso. Então nós sabemos, às vezes vai ter momento que a gente vai estar voando, vai estar ali. Mas nós temos que ficar firmes para progredir. E a gente vê nesse exemplo, talvez, se puder escrever um pouquinho, que se viu para se progredir. E de fato eles progrediram de uma maneira nobre também agora. A gente vê que realmente o que o Elton falou, né? Que Paulo ele deixa escrito lá em Atos, né? Que os de Berea foram mais nobres do que os de Tessalônica. Né? A gente vê porque eles atentaram a palavra. A gente pode ver aqui como que a igreja de hoje, né? Nós conhecemos muito a Bíblia, né? Conhecemos muito a Bíblia e até duelamos com nossos próprios irmãos, né? Nós estamos sendo nobres numa coisa, nós estamos esquecendo o para que realmente a gente foi chamado. Eles foram nobres porque eles ficaram meditando no que realmente Paulo, né, eles meditaram lá no Velho Testamento para ver o que Paulo tinha realmente falado era verdade. Mas ficou só naquilo. E Paulo ele ficou animado com essa situação. E às vezes a gente está dando isso para uma pessoa, a pessoa, ó, eita, é isso mesmo, é verdade, tudo. E a gente fica, esse cara é o novo, esse cara está, né, de repentemente. Né, a gente perde aquela. A gente vê que a pessoa não é tão nobre, ela tem alguma coisa que ela não quer deixar para trás. Então, eu termino aqui, né? Olha lá. Pai amado, é santo, filho de Deus, em nome de Jesus. Temos aqui, meu Deus, o modelo. Uma igreja, Pai, que se revestiu de Ti e se revestiu de Jesus Cristo. E essa igreja é um modelo, Pai, para a igreja de hoje, desse século. Nos dá, meu Deus, esse desejo de nunca ficar calado, sempre falar, meu Deus, do que nós cremos, do que realmente somos. Para assim, meu Deus, compactar, Pai, impactar esse mundo através da Tua palavra. Sabemos, meu Deus, que aqueles irmãos, no início, a gente vê aqui que eram
chegaram nessa cidade e lá, meu Deus, eles pregaram a palavra com obediência e amor. E foram perseguidos. Nos ajuda, Pai, a viver essa santidade, que alerta o povo que o povo está entregue. Dá, meu Deus, capacidade a cada um de nós, sabedoria, tanto ao jovem como nós, Pai, nossa igreja. Cuida da tua igreja, Pai, que é o teu trabalho aqui na terra. E nos limpa, meu Deus, para que a gente nos dá mais fruto. Nos poda, Pai, a nossa vida, para a gente dar fruto do teu reino. Que a tua palavra, meu Deus, não possa ficar só aqui de quatro paredes, mas sair, repercutir nesse mundo. E em Cristo Jesus, nos leva ao nosso lar, cuida dessa vizinhança, porque essa vizinhança, meu Deus, um dia, como a gente já bateu muito aqui, um dia possa saber que aqui houve uma igreja de Cristo. E em Cristo Jesus que merece. Amém. Amém. Tá bom. Vem do Senhor.